Você já parou para pensar no que significa ser chamado de louco justamente quando você está dizendo a verdade? Imagine a cena. Um homem aparece diante do rei mais poderoso de Israel, sem exército, sem riquezas, sem títulos, vestido apenas com pelos de camelo e um cinto de couro. Ele não pede audiência, não faz reverências elaboradas, simplesmente declara: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra. E então desaparece. O povo ri. Os conselheiros reais balançam a cabeça. Os profetas oficiais do palácio sussurram: esse homem é louco. Mas o que eles não sabiam era que aquele momento marcaria o início de uma das demonstrações mais poderosas do poder de Deus registradas nas Escrituras. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir hoje sobre Elias, o tisbita, vai revolucionar sua compreensão sobre o que significa ser voz de Deus em meio ao silêncio da religiosidade vazia. A palavra profeta vem do hebraico navi, que significa literalmente aquele que é chamado, ou porta-voz. No grego do Novo Testamento, encontramos profetes, que combina pró, que significa em favor de, ou no lugar de, com femi, que significa falar. Ou seja, o profeta não fala de si mesmo, mas em nome de outro. E aqui está algo que arqueólogos e historiadores descobriram que muda nossa compreensão. Na antiga cultura do Oriente Próximo, região que hoje corresponde a Israel, Síria, Líbano e Jordânia, os profetas eram frequentemente vistos como perturbadores da ordem social. Documentos assírios e babilônicos da época confirmam que mensageiros divinos eram temidos pelos governantes porque não podiam ser controlados por sistemas políticos. Eles respondiam a uma autoridade superior. Elias surge na narrativa bíblica de forma abrupta, quase cinematográfica. O texto em 1 Reis, capítulo 17, simplesmente diz: Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Gileade era uma região montanhosa, a leste do Rio Jordão, conhecida por sua rusticidade e isolamento. Hoje essa área corresponde ao norte da Jordânia, distante aproximadamente 130 quilômetros de Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel, onde Acabe reinava. Para aquela época, essa jornada levaria cerca de 4 a 5 dias a pé, através de terreno acidentado. Especialistas em geografia bíblica explicam que Gileade era terra de pastores, homens acostumados ao silêncio das montanhas, ao confronto com a natureza selvagem, ao isolamento que forma caráter. Elias não vinha das escolas de profetas estabelecidas. Não tinha diploma teológico, não pertencia à elite religiosa de Jerusalém. Era um homem do deserto, moldado pelo próprio Deus longe dos holofotes e das estruturas humanas. E aqui vem algo que poucos percebem. Elias não realizou nenhum milagre antes de anunciar a seca. Não abriu o mar, não fez fogo descer do céu, não curou ninguém, simplesmente falou. E nisso reside uma verdade profunda e perturbadora. Quando Deus fala através de seus verdadeiros mensageiros, ele não precisa de marketing prévio, não precisa de sinais espetaculares para validar a mensagem. A palavra em si carrega autoridade. Antropólogos culturais que estudam sociedades antigas explicam que naquela época a palavra falada tinha peso sagrado. Um juramento, uma profecia, uma declaração solene eram considerados forças que se autocumpriam, especialmente quando invocavam o nome da divindade. Quando Elias disse, tão certo como vive o Senhor, ele estava fazendo um juramento divino, algo que nenhum israelita piedoso tomaria levianamente. Mas por que o povo o chamou de louco? Para entendermos isso, precisamos mergulhar no contexto cultural e religioso daquele momento histórico. O rei Acabe havia se casado com Jezabel, uma princesa fenícia de Sidom, cidade que hoje corresponde à região costeira do Líbano.
Jezabel trouxe consigo não apenas seus costumes, mas toda uma estrutura religiosa dedicada a Baal, o deus cananeu da fertilidade, das chuvas e das colheitas. Escavações arqueológicas em sítios do período revelaram centenas de figurinhas de Baal, altares domésticos e templos elaborados. Historiadores explicam que o culto a Baal era extremamente popular, porque prometia exatamente o que os agricultores mais desejavam: chuva para as plantações, fertilidade para os rebanhos, prosperidade material. Era uma religião conveniente, que não exigia arrependimento moral, apenas rituais e oferendas. Nesse contexto, surge Elias anunciando que não haveria chuva. Imagine o absurdo para aquela sociedade. Um homem desconhecido declarando que o próprio Baal, o suposto senhor das chuvas, seria desautorizado. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comiam à mesa de Jezabel, certamente riram. Eles tinham prestígio, salários, segurança, popularidade. Elias tinha apenas uma palavra de Deus, e para os padrões da sabedoria humana, aquilo era loucura. O apóstolo Paulo, séculos depois, escreveria aos Coríntios explicando este fenômeno. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A verdade espiritual sempre parecerá insanidade para quem vive segundo os valores do mundo. Aqui está algo que precisa ser dito e que raramente é abordado: o custo emocional de ser porta-voz de Deus. Elias não apenas enfrentou a rejeição pública, o ridículo e o perigo físico. Ele experimentou o isolamento psicológico mais profundo que um ser humano pode suportar. Quando você sabe algo que ninguém mais acredita, quando você vê o que outros não enxergam, quando você carrega uma mensagem que todos rejeitam, você se torna fundamentalmente sozinho. Psicólogos que estudam perfis proféticos ao longo da história identificam padrões consistentes: solidão extrema, sensação de inadequação, momentos de depressão profunda quando a realidade demora a confirmar a palavra dada. E Elias experimentaria tudo isso. Mais tarde, sentado debaixo de um zimbro no deserto, ele pediria a Deus para morrer, dizendo: "Já basta, Senhor. Toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." O peso de ser diferente, de estar certo quando todos dizem que você está errado, pode esmagar até mesmo o mais forte dos homens de Deus. E então, o céu se fechou. Não imediatamente, talvez. As nuvens não desapareceram no primeiro dia, mas semana após semana, mês após mês, a chuva não veio. Especialistas em climatologia do Oriente Médio explicam que a região de Israel depende criticamente de duas estações chuvosas: a chuva temporã no outono e a chuva serôdia na primavera. Sem elas, as colheitas fracassam completamente. Documentos egípcios e mesopotâmicos da época registram períodos de seca severa que causavam colapso econômico, fome generalizada e instabilidade política. O que começou como zombaria lentamente se transformou em preocupação, depois em medo e, finalmente, em desespero silencioso. E aqui está a ironia divina. Os mesmos que chamaram Elias de louco agora não tinham o que dizer. A realidade havia se tornado o juiz supremo. O céu fechado era a resposta de Deus. Mas aqui vem uma perspectiva que transforma nossa compreensão. A seca não foi vingança divina, foi pedagogia celestial. Deus não estava punindo por prazer. Estava ensinando através da ausência. Quando uma criança é mimada com presentes constantes, ela nunca aprende gratidão. Quando um povo é abençoado continuamente sem nunca reconhecer a fonte das bênçãos, ele se torna espiritualmente cego. A seca era o silêncio eloquente de Deus dizendo: "Vocês pensam que Baal envia a chuva? Então vejam o que acontece quando eu, o verdadeiro Deus, retenho o que é meu por direito."
Teólogos do Antigo Testamento explicam que os profetas hebreus frequentemente usavam o conceito de rib, uma palavra que significa processo judicial ou disputa legal. Deus estava, através de Elias, processando Israel por quebra de aliança. A evidência? A ausência de bênção. O veredito? Culpado de idolatria. A sentença? 3 anos e 6 meses sem chuva, conforme confirma o Novo Testamento no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. E aqui está algo profundamente tocante que raramente é destacado. Elias também sofreu a seca que anunciou. Ele não ficou em um palácio protegido enquanto o povo passava fome. Deus o enviou primeiro ao ribeiro de Querite, um pequeno vale a leste do Jordão, onde ele beberia a água do riacho e seria alimentado por corvos. Geólogos explicam que os ribeiros da região eram sazonais, dependentes das chuvas nas montanhas. Quando a seca se aprofundou, o ribeiro secou. Elias sentiu sede como qualquer outro israelita. Então Deus o enviou a Sarepta, uma cidade fenícia, território de Jezabel, ironicamente. Lá, uma viúva pobre com um filho, prestes a cozinhar sua última refeição antes de esperar a morte, foi instruída a alimentar o profeta primeiro. Antropólogos que estudam a estrutura social do Antigo Oriente Próximo explicam que viúvas sem filhos adultos eram a camada mais vulnerável da sociedade. Sem proteção legal, sem fonte de renda, dependentes de caridade ou falecendo na miséria. Aquela mulher estava à beira do abismo, e Deus pediu que ela alimentasse o profeta primeiro. Por quê? Porque a fé genuína sempre é testada na escassez, não na abundância. Porque Deus queria demonstrar que sua provisão não depende de sistemas humanos ou condições ideais. O profeta que anunciou o juízo também carregou o peso dele. Não há nada de triunfalista na verdadeira vida profética. É custodiosa, sacrificial, frequentemente dolorosa. Enquanto isso, no palácio de Samaria, Acabe e Jezabel viviam cercados por 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Escavações em Samaria revelaram complexos palatinos luxuosos, marfins entalhados, evidências de comércio internacional extenso. Acabe era um rei poderoso militarmente, mencionado inclusive em anais assírios como fornecedor de 2.000 carros de guerra na Batalha de Carcar. Mas esse rei forte tinha medo de um homem considerado louco. Por quê? Porque poder político não tem resposta para poder espiritual. Porque exércitos não podem lutar contra a palavra de Deus. Porque cetros e tronos tremem diante de um homem que não pode ser comprado, ameaçado ou controlado. Historiadores políticos explicam que os governantes autoritários sempre temem mais os profetas do que os exércitos inimigos. Porque profetas desafiam não apenas políticas, mas a própria legitimidade moral do poder estabelecido. Os profetas de Baal eram numerosos e populares. Pregavam mensagens agradáveis, prometiam prosperidade, nunca confrontavam pecado, sempre tinham uma palavra positiva. Mas quando a crise chegou, onde estavam eles? Dançando em círculos ao redor de altares mudos, cortando-se com facas e lanças numa histeria crescente, gritando para um Deus que não respondia porque nunca existiu. E aqui está uma verdade que ressoa poderosamente em nossos dias. Popularidade não é sinal de verdade. O número de seguidores não valida a mensagem. O aplauso das multidões não confirma a aprovação divina. Às vezes, estar sozinho com Deus significa estar mais acompanhado do que estar em meio a milhares que seguem mentiras confortáveis. A seca durou 3 anos e meio. No hebraico bíblico, números frequentemente carregam um significado simbólico. 7 representa completude, perfeição. 3,5 é metade de 7, representando incompletude, tempo de prova. Mas também era tempo suficientemente longo para que não houvesse dúvida.
não era apenas uma variação climática natural. Meteorologistas que estudam padrões de seca no Mediterrâneo Oriental explicam que secas regionais de 1 ou 2 anos ocorriam, mas 3 anos e meio de ausência total de chuva só poderia ser sobrenatural. A terra rachava, os poços secavam, o gado morria, as árvores murchavam. E em cada olhar faminto, em cada criança desnutrida, em cada campo estéril, a pergunta silenciosa ecoava: onde está Baal agora? Onde estão seus profetas? Por que os deuses não respondem? E aqui está o poder devastador do silêncio de Deus. Ele não enviou trovões ensurdecedores, não mandou pragas espetaculares, simplesmente retirou a chuva, simplesmente fechou o céu. E naquele silêncio, naquela ausência, sua voz trovejava mais alto do que qualquer milagre visual poderia fazer. Porque a ausência de Deus é mais aterradora que qualquer manifestação de sua ira. Teólogos sistemáticos explicam que Deus disciplina mais frequentemente retirando sua presença do que enviando julgamento ativo. O céu de bronze, o silêncio das orações não respondidas, a sensação de abandono divino. Essas são as formas mais profundas de julgamento pedagógico. A seca exterior refletia perfeitamente uma seca interior. A terra estava estéril porque os corações estavam áridos. Não havia chuva física porque não havia arrependimento espiritual. O povo queria chuva sem conversão, bênção sem obediência, prosperidade sem retidão. Mas Deus não negocia seus termos. Ele não é um Deus transacional como Baal, que você compra com rituais. Ele é o Senhor da aliança, que exige amor, fidelidade, compromisso total. A idolatria não era apenas erro teológico, era adultério espiritual. E como em qualquer relacionamento, traição mata intimidade, e sem intimidade não há bênção verdadeira. Então, no 3º ano, Deus disse a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Elias obedeceu, e o confronto no Monte Carmelo aconteceu. Mas aqui está algo fascinante. Arqueólogos identificaram o local provável deste confronto, um promontório com cerca de 500 metros de altitude, com vista para o Mediterrâneo e o Vale de Jezreel. Era um local altamente visível, estratégico, impossível de esconder o que aconteceria ali. Elias não estava fazendo um milagre particular, estava forçando uma demonstração pública, verificável, indiscutível. Que o Deus que responder com fogo, esse é Deus, ele declarou. Democracia teológica, que os fatos decidam. Os profetas de Baal falharam espetacularmente. Elias orou uma oração simples, direta, e o fogo de Deus caiu, consumindo não apenas o sacrifício, mas a madeira, as pedras, o pó e até lambendo a água que encharcava a valeta ao redor do altar. E o povo, finalmente, caiu com o rosto em terra e exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A verdade que foi rejeitada, zombada, ignorada por 3 anos e meio, finalmente foi reconhecida. Mas a que custo? Quantos morreram na seca? Quantas famílias foram destruídas? Quanto sofrimento poderia ter sido evitado se tivessem ouvido o louco no primeiro dia? Mas existe outra camada profunda nesta história que merece nossa atenção. Observe o contraste entre a religião de Baal e a fé no Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamavam desde a manhã até o meio-dia. Depois, até a hora do sacrifício da tarde. Eles dançavam, gritavam, pulavam sobre o altar que haviam feito. A palavra hebraica usada ali para descrever seu movimento é passá,
que significa saltar claudicando, uma dança frenética e desordenada. Historiadores das religiões antigas explicam que os cultos cananeus frequentemente envolviam êxtase induzido, autoflagelo e rituais violentos para despertar a atenção dos deuses. Era religião como negociação desesperada, como esforço humano tentando forçar resposta divina através de intensidade emocional e sacrifício físico. Elias, por contraste, esperou calmamente. Quando chegou seu momento, ele reconstruiu o altar do Senhor que havia sido derrubado, usando 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Aqui estava uma declaração profética poderosa. Mesmo em meio à divisão política do reino, mesmo com 10 tribos seguindo Jeroboão no norte e 2 seguindo a casa de Davi no sul, Deus ainda via Israel como uma unidade indivisível. A fragmentação política não anulava a identidade espiritual. Especialistas em teologia bíblica notam que Elias estava fazendo mais do que preparar um sacrifício. Estava recriando simbolicamente a nação sob o senhorio de Yahvé, o Deus da aliança. E então ele fez algo aparentemente absurdo. Ordenou que enchessem 4 jarros com água e a derramassem sobre o holocausto e a lenha. E repetiu isso 3 vezes, até que a água enchesse a valeta ao redor do altar. Em meio a uma seca devastadora de 3 anos e meio, onde cada gota de água era preciosa como ouro, Elias estava deliberadamente tornando impossível que o fogo pegasse naturalmente. Não haveria espaço para ceticismo, nenhuma brecha para explicações alternativas. Quando Deus respondesse, seria inegavelmente sobrenatural. Matemáticos calculam que seriam necessários aproximadamente 48 litros de água para encharcar completamente o altar e encher a valeta conforme descrito. Imagine o choque do povo ao ver tanta água sendo desperdiçada em um momento de crise hídrica extrema. Mas Elias não estava desperdiçando. Estava preparando o palco para a glória de Deus. E quando Elias orou, não houve histeria, não houve manipulação emocional, não houve autoflagelo. Apenas uma oração de 63 palavras no texto hebraico original, tranquila, confiante, dirigida não a um Deus distante e indiferente, mas ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. Linguistas hebraicos notam que a oração de Elias usa o tempo imperativo, não como desrespeito, mas como intimidade de alguém que conhece o caráter de Deus e está alinhado com sua vontade revelada. Responde-me, Senhor, responde-me, ele clamou, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fazes voltar o coração deles. Não era sobre vindicar Elias, era sobre restaurar o relacionamento quebrado entre Deus e seu povo. A resposta foi imediata e devastadora. O fogo do Senhor caiu e consumiu não apenas o holocausto, mas também a lenha, as pedras, o pó, e secou a água que estava na valeta. Físicos especulam sobre a natureza deste fogo. Seria uma descarga elétrica atmosférica extremamente concentrada? Uma manifestação da glória Shekinah, algo completamente além das leis naturais que conhecemos? O texto não explica o mecanismo. Apenas registra o resultado inegável. E aquele resultado quebrou 3 anos e meio de orgulho endurecido. O povo caiu prostrado e confessou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Observe a transformação psicológica coletiva. Por 3 anos e meio, este mesmo povo havia tolerado, talvez até apoiado, a perseguição aos profetas do Senhor. Haviam permitido que Jezabel matasse os profetas de Yahvé enquanto promovia os de Baal. Haviam rido de Elias, chamado-o de louco, descartado sua mensagem. Mas quando a verdade se manifestou de forma inescapável, seu ceticismo evaporou instantaneamente. Psicólogos sociais chamam isso de dissonância cognitiva resolvida, quando a realidade contradiz tão dramaticamente nossas crenças, ou mudamos nossa interpretação da realidade.
ou mudamos nossas crenças. E naquele momento no Carmelo, a realidade era inegável demais para ser reinterpretada. Suas crenças tiveram que mudar, mas o que é mais impressionante ainda é o que Elias fez depois. Ele executou os profetas de Baal conforme a lei de Deuteronômio, capítulo 13, que ordenava a eliminação daqueles que levavam Israel à idolatria. Isso soa brutal para sensibilidades modernas, mas historiadores do direito antigo explicam que em sociedades teocráticas, falsos profetas eram considerados traidores nacionais, não apenas erros religiosos. Eles comprometiam a identidade, a segurança e o próprio futuro da nação. A execução não era crueldade arbitrária, mas aplicação de lei estabelecida por Moisés séculos antes. E então, com os falsos profetas removidos, Elias subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e começou a orar pela chuva que Deus havia prometido. E aqui está outra dimensão frequentemente perdida. Mesmo depois do fogo cair, mesmo depois da vitória espetacular, a chuva não veio automaticamente. Elias teve que orar 7 vezes antes de seu servo avistar uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão subindo do mar. Meteorologistas explicam que nuvens sobre o Mediterrâneo vindas do oeste trazem as chuvas de inverno para Israel. Aquela nuvenzinha insignificante era o prenúncio do dilúvio que estava por vir. E Elias, experimentado em discernir os sinais de Deus, reconheceu-a imediatamente. Vai e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Os céus escureceram com nuvens e vento e caiu uma grande chuva. 3 anos e meio de seca terminaram em um único dia. E aqui está a ironia final. Acabe subiu ao seu carro para voltar a Jezreel, mas a mão do Senhor veio sobre Elias, e ele correu à frente de Acabe por aproximadamente 27 quilômetros até a entrada de Jezreel. Um profeta de cerca de 60 anos, que acabara de passar pelo estresse físico e emocional extremo do confronto no Carmelo, correndo mais rápido que cavalos de guerra. Especialistas em desempenho humano ficam perplexos com este relato. Não há explicação fisiológica natural. Era pura capacitação divina, um último sinal de que o mesmo Deus que enviou fogo do céu e trouxe chuva, também energiza seus servos para feitos impossíveis quando estão alinhados com sua vontade. E aqui está a aplicação que corta nossa alma moderna. Quantas vozes proféticas estamos chamando de loucas hoje? Quantos mensageiros de Deus estamos rejeitando porque suas palavras não são confortáveis, não são populares, não se encaixam em nossa agenda? A história se repete porque a natureza humana não muda. Preferimos profetas que nos acariciam os ouvidos a profetas que expõem nossa hipocrisia. Queremos pregadores que nos fazem sentir bem, não que nos chamam ao arrependimento. Mas Deus não mudou seu padrão. Ele ainda fala através de Elias modernos, homens e mulheres que não pertencem ao sistema, que não podem ser comprados, que carregam uma palavra que incomoda porque é verdadeira. E aqui está o mais impressionante. Elias era apenas um homem. Tiago deixa isso claro. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele não era super-humano. Teve medo, teve depressão, teve dúvidas. Mas tinha algo que o diferenciava. Intimidade com Deus forjada no deserto, longe das distrações e da validação humana. Ele conhecia a voz de Deus não porque tinha diploma teológico, mas porque passava tempo na presença divina. E quando Deus falou, ele não consultou pesquisas de opinião pública, não calculou riscos políticos, não ponderou consequências pessoais. Simplesmente obedeceu. Que Deus levante em nossos dias homens e mulheres com a mesma fibra profética de Elias. Não pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Não super-heróis espirituais, mas servos quebrantados que preferem a aprovação de Deus ao aplauso humano.
Que possamos ter coragem de dizer verdades impopulares quando todos ao redor abraçam mentiras convenientes. Que possamos permanecer firmes quando formos chamados de loucos, sabendo que a validação final não vem das multidões, mas do único cujo juízo importa eternamente. E se você se identifica com Elias, se você tem se sentido sozinho em sua fé, ridicularizado por sua posição, incompreendido por sua obediência, saiba que você está em boa companhia. Os profetas sempre foram minoria. A verdade sempre foi estreita. O caminho sempre foi íngreme. Mas no final, quando o céu se abrir, quando a chuva da aprovação divina vier, quando Deus confirmar sua palavra, você descobrirá que valeu cada lágrima, cada crítica, cada momento de solidão. Porque não há prêmio maior que ouvir do Senhor: bem está, servo bom e fiel. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta supremo que foi chamado de louco, bêbado, possesso por demônios, que foi rejeitado pelos religiosos de sua época, mas permaneceu fiel até a cruz, repouse sobre você hoje. Que sua graça sustente você nos momentos de incompreensão. Que seu espírito o fortaleça quando a solidão apertar. E que você descanse na certeza de que servir a Deus fielmente nunca é loucura, mesmo quando o mundo inteiro diz que é. Para a glória de Deus Pai, que nos chamou não para a popularidade, mas para a fidelidade, agora e sempre. Amém.